todos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Mais uma vez aqui reunidos para um trabalho de assistência espiritual. Sabemos que a espiritualidade aqui se encontra, tanto os nossos irmãos responsáveis pela nossa casa, quanto os responsáveis por esta tarefa especificamente. E este mês, como estamos no primeiro mês do ano, nós vamos ainda fazer algumas referências ao Ano Novo. E na noite de hoje vamos falar sobre Maria, Mãe de Jesus, porque no Natal comemoramos o aniversário dele. Nada mais justo do que falarmos sobre a mãe dele. E nas próximas palestras deste mês, nós teremos o tempo, o cristão e o mundo e o consolador prometido, que são, de certa forma, todas as palestras ligadas ao mundo novo, ao ano novo que estamos começando. E no período da tarde, se alguém quiser ver, nós vamos ter Ano Novo, Novos Tempos, na semana que vem, o tempo, os tempos estão chegados e o consolador prometido. Então, esse mês aqui, as palestras todas estão voltadas para essa área do Ano Novo e hoje especificamente de Maria. Muito bem. Maria, Mãe de Jesus. Temos algumas coisas interessantes para falar sobre Maria. Mas antes de começar, eu diria que, por mais que se fale sobre Maria, nunca vamos falar tudo, nunca vamos atingir com toda a plenitude a missão que ela veio desempenhar na Terra. Maria é um espírito, assim como vários outros, que, segundo alguns escritores, veio do planeta Sírius, que é um planeta bem superior ao que é a Terra hoje. É um planeta já regenerado, já em vistas de ser um mundo ditoso, um mundo feliz. E Jesus, quando determinou a vinda dele para a Terra, que era o momento dele encarnar aqui entre nós, ele juntou uma pleiade de espíritos de luz, teoricamente desse planeta, Sírios, para que cada um viesse dar um suporte para ele desenvolver a missão dele. Então veio Maria, veio Santana, que é a mãe de Maria, veio Joaquim, que é o pai de Maria, veio Isabel, que é a prima dela, João Batista, que também é primo de Jesus, filho de Isabel. E desde cedo, Maria foi orientada, não que ela tivesse necessidade, mas ela já veio com um trabalho pronto para cumprir as leis mosaicas. Então aqui diz assim: Maria, segundo alguns escritores, é um espírito que habitava o planeta Sírios e aceitou a missão de vir para a Terra para ser a mãe de Jesus. Filha de Ana e Joaquim, desde pequenina foi disciplinada conforme as leis mosaicas, as que imperavam na época. Por que as leis mosaicas? Porque ela era judia. Jesus é que viria trazer o cristianismo. Antes disso, inclusive, Jesus era judeu. Então, ela foi criada e orientada com base nessas leis, embora já estivesse pronta para desempenhar a sua missão, mas desde pequena ela já veio orientada pela mãe, pelo pai, para mais tarde vir a desempenhar a sua missão aqui na Terra. Vale dizer que Maria ficou órfã, pequena, ainda na adolescência, órfã de pai e mãe, e ela foi encaminhada para como se diria hoje, um convento, para continuar o desenvolvimento dela, e lá ela foi orientada para se casar com José. Então
José era bem mais velho, era viúvo e tinha outros filhos. Já tinha outros filhos. Este momento é o que Maria recebe a visita do anjo Gabriel. E Maria, quando acordou e viu uma luz, um clarão no seu quarto, ela se levantou meio assustada, se beliscou para ver se ela estava vendo mesmo, se ela estava sonhando. E o anjo Gabriel se colocou à frente dela e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 33. Interessante considerar que Lucas não teve contato com Jesus. Quando Lucas aparece na história, Jesus já tinha voltado à pátria espiritual. Mas tudo o que ele sabe sobre Jesus e tudo o que ele nos conta sobre Jesus, a maior parte foi conversando com Maria. Maria foi dizendo para ele o que Jesus falava, o que Jesus orientava, o que Jesus fazia, e também os demais apóstolos. Mas Maria foi a primeira e a grande orientadora de Lucas. Diante daquela inusitada notícia, ficou intrigada quanto à saudação que ela recebera, cheia de graça. O que queria aquele emissário divino dizer com tais palavras? Estar plena da graça de Deus queria dizer que Maria, como espírito purificado, já estava com Deus e que, portanto, teria todas as condições para, no decorrer da sua vida, demonstrar toda a sua fortaleza moral e fé inabalável nos desígnios supremos. Sua disposição para cumprir a vontade de Deus era tal que, simplesmente, com coragem e confiança na providência divina, responde ao anjo com as emblemáticas palavras que lhe caracterizariam por toda a sua vida. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria realmente era uma grande missionária, e vale dizer que todos esses espíritos que vieram, que habitavam o planeta Sírios, nenhum deles era obrigado a vir, eles foram convidados. Porque, pensa bem, se nós, nos dias de hoje, considerando a nossa inferioridade, se a gente recusaria vir de um planeta onde a gente goza de paz e alegria para vir para a Terra. Considerando principalmente que na época de Jesus, a Terra era um planeta primitivo, era pior do que é hoje. Mas mesmo assim, ela disse: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aqui nós vemos Maria com Isabel. Isabel era bem mais velha que Maria, não tinha filhos a princípio, era casada com Zacarias, também outro espírito que veio de Sírios. E Maria, inclusive a imagem que eles colocam é bem interessante, porque se a gente prestar atenção vai perceber que Maria não passava de uma menina. Isabel já tinha uma expressão mais madura, já era mais mulher, né? Eles foram muito felizes em retratar dessa forma. E Isabel não tinha filhos. E ela sofria com isso, mas também dizia: seja feita a vontade do Pai. E quando ela já estava numa idade madura, ela engravidou. Não se esperava mais que ela tivesse um filho, e ela engravida. O único filho dela foi João Batista. João Batista era aquele que batizou Jesus nas águas do Nilo,
E Jesus, quando pediu para ser batizado, ele disse: não, quem sou eu para batizar o Senhor? E Jesus disse: faça-se a lei, você vai me batizar. E levou Jesus para dentro da água e colocou Jesus de cabeça dentro da água, cumprindo assim a profecia de que Jesus seria batizado conforme o rito da antiguidade. E quando Maria conta para Isabel que estava grávida, Isabel já estava de 6 meses, porque ele tinha que vir antes de Jesus, para poder ser, naquele momento, para que ele pudesse cumprir o rito do batizado na água, né? Então, João é 6 meses mais velho que Jesus. Para mim, essa imagem é super bonita, né? Maria grávida, como toda mulher grávida, é bonita, é suave, é serena. Imagine Maria como devia estar nesse momento de graça, né? Ela dizia: seja feita a sua vontade, Pai. E assim foi feito. No Livro dos Espíritos, pergunta 582, Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a missão de educar um filho. E os espíritos respondem: educar um filho é sempre uma missão. Sendo uma missão, portanto, terá o missionário que assumir as responsabilidades de sua ação junto àquela criança que Deus colocou em suas mãos, recolhendo as consequências advindas de sua execução. Dessa forma, nós podemos imaginar, mesmo que parcamente, o nível da responsabilidade assumida pelos pais de Jesus, em especial por Maria de Nazaré, que se dedicou com amor, carinho, compreensão e renúncia àquele filho que lhe vinha dos mais altos planos da vida e que desempenharia espinhosa e árdua missão entre os homens. Maria tinha uma mediunidade intuitiva muito profunda, muito clara, então ela sabia o que o filho ia passar. Mas mesmo assim, ela em nenhum momento renunciou ao fato de ter, como mãe, cumprir com tudo aquilo que um pai espera, o pai espera de uma mulher aqui na Terra, como mãe. Essa é outra imagem que para mim é muito profunda. Tem uma passagem que diz que os judeus diziam que o Salvador viria ter conosco, né? Em algum momento se esperava o Salvador. E Maria teria dito que ela gostaria de conhecer esse Salvador. Mal sabia que ela ia ser a mãe dele, né? Quando ela faz essa referência. Que ela gostaria de conhecer o Salvador e gostaria de, se a mãe permitisse, segurar um pouquinho que fosse esse Salvador, mal sabendo que aquele Salvador nasceria dela, que ela seria a mãe que o abrigaria por todo o tempo. Maria, como qualquer mãe, guiou os primeiros passos de seu filho, mesmo sabendo intuitivamente quem ele se tornaria e os sacrifícios que teria que fazer. Maria conduziu os passos do Messias até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Assim, a missão de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando aceita fazer parte da equipe de Jesus. Essa é outra imagem marcante. Ontem eu perguntei para as pessoas se elas conseguiam remeter-se aos tempos da infância e quem lembraria do momento em que a mãe
se ajoelhava ao lado do filho e ensinava a orar. E algumas pessoas ficaram emocionadas, porque lembraram desse momento, inclusive eu. Eu lembro quando a gente ia dormir, minha mãe se ajoelhava, me punha do lado dela e ensinava a orar o Pai Nosso. Então eu acho que Maria não precisava ensinar nada para Jesus. Ele sabia tudo. Ele veio para nos ensinar. Ela sabia disso. Mas ela cumpriu o papel da mãe. A mãe que guiou os passos do seu filho até que ele pudesse caminhar pelas próprias pernas, sem precisar de orientação. Essa é uma outra passagem bastante interessante. Acho que a maioria das pessoas lembra quando Jesus se dispersou de seus pais, quando eles estavam em viagem, na época da Páscoa, e várias pessoas estavam voltando de Jerusalém para Galileia. E de repente os pais olham e não veem Jesus junto deles. Eles ficam, a princípio, preocupados, mas eles falam, tem muita gente, eles devem estar com os primos, com os amiguinhos, e não dão muita pelota. Quando chega a noite, quando eles fazem a primeira parada, eles vão procurar e não encontram Jesus. Aí bate o desespero normal de qualquer mãe e pai que de repente vê desaparecer seu filho de 12 anos. E aí eles voltam pelo caminho e vão encontrar Jesus no templo, numa sinagoga, conversando com os doutores da lei, fazendo perguntas e dando explicações para eles sobre quem era Deus, quais eram os princípios de Deus. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus deixa entrever o mistério de sua consagração total à missão decorrente da sua filiação divina. Não sabias que eu tenho de estar na casa de meu Pai? Aqui nesse trechinho tem duas coisas que vale a pena comentar. Primeiro, nos evangelhos muito pouco se fala da vida de Jesus até os 30 anos. Tem alguns comentários, quando ele transformou a água em vinho, algumas situações e citações, mas muito pouco. Este é um dos casos que veio a ser conhecido através dos evangelhos, que é quando ele some e vai ser encontrado ali no templo do Pai. E o outro comentário é quando ele diz: não sabias que eu, Jesus, tenho de estar na casa de meu Pai? O Pai era Deus, é Deus, né? Pai de todos nós. Qual era a casa ele se referia à casa de seu Pai? A sinagoga, o templo, os cultos, enfim. Onde se orava, ali estava o Pai. Então ele fala para os pais, Maria e José: vocês não sabem que eu tenho que estar na casa de meu Pai? Ou seja, eu tenho que estar com Deus, é aqui que eu tinha que vir, aqui é que eu tinha que conversar com eles. Então são as lições que Jesus vai deixando assim ao longo do caminho, mesmo com os 12 anos de idade, né? A formação que ele tinha, 12 anos era só na matéria, né? Aqui é dos exemplos de como Jesus ensinava. Jesus não deixou nada escrito, absolutamente nada. O que Jesus fazia era reunir as pessoas, sentar-se numa pedra, as pessoas em volta, e ele ia ensinando a doutrina do Pai.